Agora a gente volta para Saudades, a 600 quilômetros aqui de Florianópolis, no oeste do estado, cidade que foi palco de uma tragédia ontem. Fábio Paz está lá e traz mais detalhes para a gente sobre o perfil do agressor, do autor dessa tragédia. A polícia já identificou, já sabe quem é, agora está tentando entender o porquê de tudo isso, né, Fábio Paz? É isso mesmo, Márcia. São muitas perguntas ainda sem respostas. Uma investigação que começou ainda ontem vai apurar aí o que levou esse jovem de 18 anos a cometer esse ataque tão cruel e tão brutal a essas 5 pessoas aqui na creche Aquarela de Saudades. Muitos materiais já foram recolhidos, equipamentos eletrônicos, equipamentos da casa dele, onde possam conter materiais, mensagens que deem um caminho para a polícia buscar entender o que levou esse jovem a cometer esse crime. Já se sabe, por exemplo, que ele comprou essa arma, né? A arma era uma arma nova. Na casa desse jovem, de acordo com um delegado que acompanha o caso em coletiva, feita ontem no fim da tarde, foram encontradas embalagens de facas ninjas, essas facas especializadas novas. Então, isso já vai dando um caminho para a investigação apurar como isso foi construído, o quanto isso foi premeditado ou não. Claro, a gente não pode fazer nenhum julgamento nesse momento porque é tudo muito recente. Agora, o que chama atenção por aqui, a gente conversando com moradores que o tempo todo aparecem para prestar homenagens, aparecem para fazer uma oração aqui em frente à Pró-Infância Aquarela, é que a situação chocou toda a cidade, não somente pelas vítimas, mas também por esse suposto autor, por esse suspeito. Porque ele também é conhecido, a família também é conhecida por todos na cidade e ninguém, absolutamente ninguém esperava que um jovem como ele pudesse ter uma atitude como essa, pudesse cometer um crime como esse. Por aqui vocês conseguem observar muitas flores, velas já foram acesas por aqui, muitas mensagens já começam a ser deixadas aqui em frente ao portão da creche, no sentido de dar força e de mostrar solidariedade a esse momento. Conversando com os moradores que passaram por aqui nesses minutos para deixar essas homenagens, a sensação que a gente tem é que absolutamente toda a cidade, de alguma forma, sente a dor destas perdas. Sente por essas famílias, porque é uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, tem algum grau de conhecido, seja com alguma vítima, seja com familiar de alguma vítima. Então todo mundo chega aqui bastante sensibilizado, bastante triste por estar vivenciando este momento. É um dia difícil para toda a comunidade de Saudades e essas homenagens que são depositadas aqui em frente à escola são uma forma também de mostrar força, né? De que a comunidade está unida neste momento, está junta neste momento, porque certamente será necessário muito tempo para que toda a cidade assimile o que aconteceu, se é que é possível superar uma tragédia como essa. As autoridades estão mobilizadas, tanto nessa investigação, quanto no suporte às famílias dessas vítimas. E a gente vai ouvir agora o que uma moradora aqui de Saudades, a Gláucia, relatou para a gente quando veio até aqui para acender as velas e para prestar a sua homenagem às vítimas dessa tragédia. Vamos acompanhar, isso foi agora há pouquinho. É um mínimo, porque Saudades parou. A gente tem uma cidade maravilhosa, né? E aconteceu o que aconteceu, ninguém está preparado. Que os pais trouxerem os filhos com segurança aqui e receber uma notícia que receberam. A minha filha foi aluna aqui em anos anteriores e marca, né? Porque a Kelly era uma das agentes dela. E a Mirla, sabe, também é uma pessoa maravilhosa. E as crianças, que uns são filhos únicos, outros já tinham irmãozinhos, mas não justifica, né? Não, a dor que eles estão sentindo não tem como explicar. Esse foi o relato da Gláucia dos Reis, é moradora aqui de Saudades, é vizinha de uma das famílias que perdeu
uma das crianças, então a dor é muito latente, é uma dor de quem é muito próximo, né? De alguém que perdeu de fato um conhecido e que vai lidar, claro, com essa dor da família vizinha, seja por dia, seja pelo tempo que for. A gente já sente o clima aqui na cidade de que vai ser uma despedida muito difícil e a gente já sente o esforço de que muita gente vai querer comparecer nessa despedida. Quem não pode, está passando aqui cedinho antes de ir para o trabalho para deixar uma homenagem. As autoridades também seguem trabalhando e a gente vai acompanhar agora na reportagem como foi a visita da governadora interina Daniela Rainer, que esteve aqui no município de Saudades, acompanhou de perto o trabalho da polícia e participou também da coletiva de imprensa que deu os primeiros esclarecimentos sobre essa grande tragédia. Vamos acompanhar. Era por volta de 4 da tarde quando Daniela Rainer chegou em Saudades e encontrou uma cidade inteira de luto. O primeiro compromisso foi na prefeitura. Numa rápida reunião com o prefeito e as forças de segurança, ela recebeu mais informações sobre o ocorrido. Depois, a governadora foi até o quartel do Corpo de Bombeiros, onde, em uma entrevista coletiva, colocou toda a estrutura do Estado à disposição para auxiliar as famílias das vítimas e no trabalho de investigação sobre o crime. Prontamente pedi e acionamos, mobilizamos todo o Estado para que estivessem aqui, através da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, IGT, Ministério Público, e prestassem com a maior eficiência possível a sua técnica, o seu serviço, mas também apoio ao prefeito Maciel, ao vice-prefeito Marcos, às famílias das vítimas, a toda a sociedade, a toda a comunidade de Saudades. Na coletiva, o delegado responsável pelo caso trouxe detalhes sobre o perfil do autor das 5 mortes e falou do início das investigações. Ele vinha enfrentando, e aí, quem me relatou isso foram pessoas próximas a ele. Relatos dessas pessoas para mim. Bullying na escola, ele vinha maltratando alguns animais e tal, muito introspectivo, quietão na dele. Inclusive, em razão desse bullying, segundo familiares, ele não queria ir mais para a escola. Uma família humilde, sem conhecimento, sem saber que precisava pegar esse jovem, conversar com esse jovem para saber o que fazer com ele, porque ele estava certamente enfrentando algum problema psicológico ali. Para cometer o atentado, o autor teria entrado na escola com pelo menos 2 armas brancas. O fato foi confirmado pelo delegado durante o interrogatório dos familiares. Os 2 instrumentos que ele usou hoje no local, né, ele havia comprado fazia pouco tempo. E a irmã dele questionou ele, inclusive, para que ele queria esses instrumentos. E ele brincou com ela que era para maltratar um bichinho que ela tem em casa, em tom de brincadeira. Ninguém da família dele imaginava que ele fosse capaz de fazer isso. A investigação apurou ainda que a tragédia só não foi maior porque as demais professoras que estavam na creche conseguiram proteger outras 26 crianças do educandário em uma sala de aula. Deixar registrado meus parabéns às professoras que estavam lá, a bravura daquelas profissionais. Eu já conversei com algumas delas hoje, você imagina o terror pelo qual elas passaram, e elas instintivamente, todas elas, se trancaram dentro da respectiva sala e seguraram as crianças dentro da sala para que ele não entrasse. Ele tentou entrar em todas as salas e não conseguiu, com aquelas mulheres guerreiras lá, sozinhas, elas e crianças pequenas, evitando que um mal maior acontecesse. Então, eu quero deixar aqui registrado, porque eu acho que é merecido. Essas mulheres hoje elas foram muito guerreiras. Na chegada, a governadora recebeu uma ligação do ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres, que colocou toda a estrutura do ministério à disposição para tratar do caso. Na coletiva, ela comentou que solicitou aos órgãos de segurança do Estado, bem como de assistência social, para que comecem a fazer um levantamento e um trabalho de acompanhamento de crianças e jovens, para evitar que problemas pequenos possam evoluir e chegar ao que foi presenciado hoje aqui em Saudades.
Eu sempre tive uma atenção muito grande à questão dos dados, né? A forma como o Estado coleta, como as prefeituras também coletam os seus dados, as informações do que acontece, porque é a partir das informações que a gente consegue criar políticas públicas, ver se existem divergências nos padrões habituais, como aconteceu agora. E a gente teve um relato de que, e não há nenhum estudo ainda, e eu já determinei que se faça esse estudo para que a gente possa ter um cuidado maior nesse sentido. O relato foi que tem se observado o aumento desse tipo de crime, onde um cidadão que nunca teve antecedentes criminais, que nunca teve nenhum problema com a polícia, né, com as forças de segurança, de repente cometem uma ação bárbara como essa.